Anne Frank nasceu a 12 de junho de 1929 na cidade alemã de Frankfurt. Tem uma irmã, chamada Margot, de cerca de 3 anos mais velha. A situação na Alemanha não era a melhor. Havia poucos empregos e muita pobreza. E é nesse cenário que Adolf Hitler e o seu partido recebem o apoio de um número crescente de adeptos. Hitler odiava os judeus, culpando-os pelos problemas do país, e deu voz aos sentimentos antissemitas que prevaleciam na Alemanha. Por causa desse ódio aos judeus e da má situação do país, os pais de Anne, Otto e Edith Frank, decidem mudar-se para Amsterdão. Aí Otto fundou uma empresa que comercializava petina, um agente gelificante para a preparação de geleias. Anne sente-se desde logo em casa na Holanda. Aprendeu a língua, fez novos amigos e andou numa escola holandesa do bairro. O seu pai trabalhou arduamente para fazer prosperar o negócio, mas não foi fácil. Otto tentou também montar um negócio em Inglaterra, no entanto, não teve sucesso. Acabaria por encontrar uma solução ao vender ervas e especiarias além da petina. A 1 de setembro de 1939, quando Anne tem 10 anos, a Alemanha nazi invade a Polónia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Passado uns meses, a 10 de maio de 1940, os nazis também invadem a Alemanha. 5 dias depois, o exército holandês rendeu-se. Aos poucos, mas inexoravelmente, os ocupantes introduziram leis e regulamentos que tornaram a vida dos judeus mais difícil. Parques, cinemas e lojas não-judaicas, entre outros locais, estavam proibidos aos judeus. Por causa destas regras restritas, eram cada vez menos os lugares onde Anne podia ir. O seu pai perde o seu negócio, uma vez que já não é permitido aos judeus terem empresas próprias. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para uma escola judaica separada. Os nazis vão cada vez mais longe. Os judeus tiveram de começar a usar uma estrela de David e surgiram rumores de que todos os judeus teriam de deixar a Holanda. Quando Margot recebeu um telefonema a 5 de julho de 1942 para se inscrever para trabalhar na Alemanha nazi, os pais ficam desconfiados. Eles não acreditam que se trate de trabalho e decidem esconder-se no dia seguinte para escapar da perseguição. Na primavera de 1942, o pai de Anne tinha começado a instalar um esconderijo no anexo secreto da sua empresa, no número 263 de Prinsengracht. Ele é ajudado pelos seus antigos colegas. Passado pouco tempo, mais 4 pessoas juntam-se a eles no anexo secreto. O espaço é muito apertado. Anna tinha de permanecer muito silenciosa e estava frequentemente com medo. Pelo seu 13º aniversário, pouco antes de passar a viver no esconderijo, Anne recebe um diário do presente. Durante os 2 anos em que permanece escondida, Anne escreve sobre o que se vai passando no anexo secreto, mas também sobre o que sente e pensa. Além disso, escreve histórias curtas, começa um romance e anota passagens de livros que lia no seu livro de belas frases. Escrever ajudou-a a aguentar os dias. Quando o ministro da Educação do governo holandês no exílio, na Inglaterra, fez um apelo na Rádio Orange para se manter diários e documentos de guerra, Anne tem a ideia de reescrever os seus diários individuais numa única história com o título O Anexo Secreto. Anne começa a reescrever o seu diário, mas, antes que pudesse terminar, ela e as outras pessoas que estavam escondidas são descobertas e presas por polícias a 4 de agosto de 1944. A polícia também prende 2 das pessoas que o ajudavam. Até hoje, não se sabe ao certo qual a razão para a busca policial. Apesar da busca, uma parte dos escritos de Anne são preservados. 2 outros amigos salvam os documentos antes que o anexo secreto seja esvaziado por ordem dos nazis. Passando pelo Serviço de Inteligência da Polícia de Segurança Alemã, pela prisão em Amsterdão e pelo campo de trânsito de Westerbork, as pessoas escondidas foram enviadas para o campo de concentração e extermínio de Auschwitz. A viagem de comboio demorou 3 dias, durante os quais Anne e as outras mais de 1000 pessoas viajaram apertadas em vagões de gado. Há pouca comida e água,
e apenas um barril a servir de sanita. Ao chegarem a Auschwitz, os médicos nazis avaliam quem podia ou não ser submetido a trabalho pesado. Cerca de 350 pessoas que viajaram com Anne foram imediatamente mortas nas câmaras de gás. Anne foi enviada para o campo de trabalho para mulheres com a sua irmã e sua mãe. Otto acabou num campo para homens. No início de novembro de 1944, Anne é transportada novamente. Juntamente com a sua irmã, foi deportada para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Os seus pais ficaram em Auschwitz. As condições em Bergen-Belsen são também miseráveis. Quase não havia comida, estava frio e Anna como a sua irmã ficavam com febre tifoide. Em fevereiro de 1945, ambas morrem das consequências dessa doença. Primeiro Margot e pouco depois Anne. De todos os que se esconderam no anexo secreto, apenas Otto, o pai de Anne, sobreviveu à guerra. Ele foi libertado de Auschwitz pelos russos e durante a sua longa viagem de volta à Holanda, fica a saber que a sua esposa Edith morreu. Já na Holanda, fica a saber que também Anne e Margot não sobreviveram.